Está no ar mais um episódio do Eu, Rafa e Elas. E hoje nós estamos numa versão business. Vamos falar sobre negócios de honra. Princípios milenares que fazem a diferença nas empresas que perpassam décadas. Então vamos aprender esses códigos, essas chaves poderosas com um convidado que a gente já espera aqui há um tempão, né, Muritiba? E vai e vem, mas hoje ele veio. Deu certo. Nós estamos falando do Master Training, cara super especializado, e você vai dizer aqui pra gente, família, né, que nós costumamos buscar parceiros, pessoas que têm esse olhar amoroso pela família. E você é uma dessas pessoas, né, Muritiba? Quando a gente fez assim, olha, vamos trazer quem? Vamos trazer o Wilson, porque é importante, né? Então, com vocês, o Wilson Ribeiro! Obrigado. Primeiramente, agradecer o convite, né? Finalmente saiu, né? Finalmente saiu. Nós tentamos bastante vir aqui, mas primeiro, antes de tudo, né? Agradecer o convite, estar aqui nesse projeto que vocês estão tocando aqui, super especial. Eu estava vendo lá no YouTube, tem sobre saúde emocional, com um médico, né? A Dulce já veio falar sobre mentalidade financeira também, né? E que incrível ver esse projeto de vocês, ajudando tantas pessoas aí também nas redes sociais, um propósito grandioso, né? E gratidão por ter feito esse convite. Realmente tem algo que me define, é família, né? Vocês me conhecem, sabe? Eu sou pai de 2 princesas, esposo da Amanda, e é muito bom, é muito gratificante. Para mim, a minha maior felicidade é a minha família de verdade. Mas por que não falar de família, não falar de business, né? Vamos falar de business, Wilson, mas você é tão família, porque para mim tem tudo a ver, tá? E o business, os negócios, eles deveriam ser vividos como uma família. E quando a gente vai falar de princípios de honra, dentro de uma área business, a gente está falando de cultura, e cultura a gente acaba levando da nossa família para dentro da empresa, e quando se mistura isso dentro da empresa, aí o que quando bate tudo isso no liquidificador, o que sai, hein? Uau, forte, hein? Já começou gerando altas expectativas. Se fosse você, eu já ficava aí com a gente. Aproveita, Muritiba, já convida. Aproveitando a oportunidade, eu quero convidar você para ser um patrocinador nosso. Como o Wilson acabou de falar, a importância desse projeto, de levar tantas informações valiosas, tanto na área profissional como na área pessoal. Então, se você quiser ser um patrocinador nosso, acessa o nosso Instagram, chama no direct, que nós vamos passar todas as informações para você. É simples, é fácil e vai gerar impacto. Vai sim. E para começar, vamos falar deles, né? Os parceiros que fazem esse projeto acontecer. E hoje nós temos o Bem Puro Bahia, pela primeira vez, Muritiba. Uau! Da Rafa. A Da Rafa também? É Rafa também, ó, Rafa. Eu não sei porquê, mas seu nome já está aqui no podcast, então eu só acho que tem a ver para um dia desse vir aqui. É isso? Então, Bem Puro falou de alimentação saudável, irresistível, em Praia do Forte, com aquele clima Praia do Forte de ser. Então, Rafa, obrigada por estar aqui. Você faz diferença no mercado e, com certeza, é a primeira de muitas. E quem vem depois? Ai, Jesus! A nossa queridinha, Que Pizza! A maravilhosa! A maravilhosa! Fala, mulher, fala da Que Pizza! A Que Pizza está aí no mercado de Feira de Santana. Nós estamos avançando, né, com as novas unidades, franqueando. Então, se você tem o interesse de levar para a sua cidade, é só entrar em contato conosco. Estamos no período de final de ano, estamos fazendo as confraternizações. Então, é só nos acessar que nós passamos todas as informações para vocês. Uau, vale muito a Pizzazinha pena. no final de ano é bom, né? Uau, super! E agora nós temos, doutor... Rômulo Bagano, um médico, nutrólogo, especialista em nutrologia. Se você tiver querendo alcançar sua alta performance, procura Dr. Rômulo. Mais de 10 mil atendimentos, ou seja,
tem know-how. Tem know-how. Sabe o que tá fazendo. É um ser humano fora da curva, né? É. Ser humano fora da curva. Tem um olhar, vocês podem perceber que tem um olhar diferenciado. É nosso patrocinador desde o princípio. Show. Show demais. E temos também a maravilhosa Mona Lisa Mata, com uma de suas empresas, o Speed Hand Coffee, que agora está em Lauro de Freitas e agregou serviços. Também tem massagem, né? Já tinha reconhecidamente unhas, cabelos e agora massagem. Eu mereço, estou indo lá essa semana. Então, Mona, muito bom ter você aqui. Marcar um isso? dia para ir lá, Mona. Vamos mesmo. É isso? Então, vamos começar. Vamos. Wilson, eu quero começar assim, ó. Nós falamos aqui, né? Com mulheres, homens, famílias, né? Fizemos essa abertura. E eu queria saber de você. Quando foi que o Wilson se viu empresário? Sempre sonhou? Era daqueles que brincavam e diziam assim, não, isso aqui eu tenho um terno, usava o sapato do pai. Como foi que isso começou? Foi na jornada? Amiga, Fica à vontade. desde pequeno eu sou muito, já vinha sendo muito empreendedor, né? A minha mãe, ela fazia aquelas toucas de crochê, porque eu já tinha feito encomendas na escola Uau! para poder fazer essa ponte comercial entre a fabricação da minha mãe e a venda. Aí tinha lista de espera, as pessoas personalizavam, colocavam seus nomes na touca. E ela fazia tudo, e aí eu fazia essa ponte, né? Isso desde a época do colégio mesmo, ali no primeiro, segundo, terceiro ano. A época do reggae, que as pessoas ouviam muito reggae e tal. Então tinha aquelas toucas com a cor do reggae, mas aí começaram a pedir outras cores de touca também. E ela foi comprando as linhas e eu ia vendendo. E aí, na época da faculdade também, eu sempre procurei alguma forma de já ir ganhando dinheiro também. Porque eu vivi numa condição que a minha mãe e meu pai eram extremamente controlados, porque o dinheiro não era muito, mas mesmo assim me deram boas condições, mas não tinha luxo. E qualquer luxo que eu queria mais, eu tinha que ir atrás de dinheiro. Então eu comecei a comercializar outros tipos de produto também. Não sei se vocês lembram, tinha um sorvete de iogurte, pode falar a marca? Pode. Lá em Fortaleza... A mais famosa, né, tem aquele marujinho. Vocês lembram do marujinho? É um quadradinho assim. Aí tinha cremosinho também. Cremosinho, eu conheço o cremosinho. Pronto. E aí o cremosinho, o dono lá em Fortaleza, era um cliente do meu pai, que meu pai prestava consultoria. Então eu pegava cremosinho, abastecia as bancas de revista, que tinham uns freezers pequenos, e eu tentava emplacar aquilo num grande supermercado. Então ia atrás de negociações, de network, de... essa veia comercial, né? Isso tudo para ir algum tipo de luxo naquele período, que luxo ali não era tanto, né? Então, mais para frente, comprei um Fusca, meu primeiro carro, e aí tinha que botar gasolina, tinha a manutenção, tinha que ir para a faculdade. Então, foi o meu meio ali de ter alguma renda a mais. Minha mãe me ajudava, eu fiz um acordo com minha mãe, ela me dava o que ela colocava... O que ela me dava de dinheiro para eu ir de ônibus para a faculdade, o lanche, eu ia somando tudo, não dava para botar nem de gasolina no carro, então eu precisava também expandir essa renda. E ela diz, eu só tenho isso daqui, é o que eu tenho para você ir para a faculdade, tá? E se você for de ônibus, dá certo, de gasolina não vai dar certo esse negócio. Não, mãe, eu dou um jeito aqui. Então eu ia morar perto da casa do meu pai, ia morar na casa do meu pai, que era perto da faculdade, mas tinha que aumentar a renda ali, então eu comecei essa linha comercial, essa veia empreendedora, essa atitude empreendedora, né? Nada de ser empresário ainda, mas essa atitude empreendedora sempre foi muito presente. E aí eu comecei a crescer, e eu me lembro que numa dessas manutenções do meu carro, eu encontrei com uma tia na oficina, e eu, conversando com ela, que eu estava fazendo engenharia de automação, ela disse, eu tenho um amigo que tem uma empresa de automação residencial, e eu sempre gostei de automação residencial. Eu sempre gostei de automatizar os processos para tornar a nossa vida mais fácil. Então, desde cortina no telefone, som, equipamento de cinema, televisão, enfim, tudo que pudesse automatizar em uma casa, eu tinha essa curiosidade e tinha essa vontade de trabalhar com isso. E aí essa minha tia conheceu o dono de uma das empresas lá em Fortaleza, e aí eu pedi a ela para arrumar uma vaga lá de estágio. E ela conseguiu, fez a ponte, e eu comecei ali também a entrar nessa empresa. E por que eu tô falando dessa empresa específica? Quando eu entrei lá, eu já tinha, lá no futuro, eu queria ter a minha própria empresa. E aí o proprietário, ele perguntou, no dia da entrevista ele disse,
por que você quer vir trabalhar aqui? Aí eu peguei e disse pra ele, porque um dia eu quero ter minha própria empresa de automação residencial. Aí na hora ele riu assim, rapaz, você tem certeza disso? É muito desafio, é difícil e tal. Mas ali eu tinha certeza. E ali começou essa veia mais... E eu queria participar de tudo dentro da empresa. Eu queria, desde a abertura da empresa, a pessoa que varria, eu queria ver o que fazia no ato de abrir a empresa, até o ato de fechar. E ali eu fui observando, e aí sim, eu comecei essa vontade de empreender, até que eu abri a minha primeira empresa. Uma empresa mesmo, CNPJ, um espaço físico. E aí foi onde eu comecei tudo. E de lá para cá, nunca mais parei de empreender. Minha carteira só foi assinada nessa empresa. Uau. De lá para cá, Uau. as coisas Eu se já vi um expandiram. monte de coisa aqui que eu quero perguntar. Já larga a tua pergunta, senão eu vou na frente. Vai lá. Eu achei interessante porque você fazia parte de cada processo, né? Você tinha esse desejo, porque lá na frente você tinha realmente almejava esse sonho. Mas o que é que dentro daquela empresa, com certeza, para você gerar dentro de você esse desejo de abrir, algo lhe chamava a atenção, Sim. né? E o que dentro daquela empresa lhe chamava a atenção? Tipo, qual era o princípio dentro daquela empresa? Porque às vezes a gente entra dentro de algumas empresas que a gente vê o quanto há uma diferença no tratamento com os colaboradores, né? Sim. Com o próprio cliente. Então, eu sei que fora o sonho de você automatizar, fazer uma empresa de automação, existe algo que com certeza para Sim. você desejar estar ali. Porque existiam várias empresas daquele Sim. mesmo segmento. Mas Sim. por quê? Entendeu? Não, para essa empresa específica eu fui pela oportunidade que a minha tia conseguiu. Não era muito pela estruturação, não, foi a primeira oportunidade que eu tive. Abraçou, apareceu Oxe, e... vem cá, rapaz, pega aqui, agarrei com unhas e dentes e fui trabalhar. E aí, só que nessa empresa foi onde eu tive minhas primeiras, como é que eu digo assim, minhas primeiras experiências, mas os desafios de um mundo empresarial. A minha família, e por isso que eu falo muito de família dentro das empresas, a minha família tinha uma cultura muito forte de honra. O meu avô, ele, como é que eu posso dizer? Ele puxava muito, ele cobrava muito dos filhos a presença no final de semana. Ele queria todos no final de semana. Só que tinham 3 que moravam em Fortaleza, outro morava em Joinville, outro morava em São Luís. Então, só que ele queria todo mundo. No Natal, tinha que ser todo mundo lá. Se não fosse, ele ficava com muita raiva mesmo, chateado. Ele queria a família junta, a família... E a família, quando eu falo de honra, o meu avô, ele quis, durante um período da vida dele, ele se preparou para ser padre. E aí ele conheceu a minha avó. Então ele sempre foi muito de trazer os princípios judaico-cristãos para dentro da nossa família. E então foi através dele que eu fui conhecendo esse mundo da igreja, a vida espiritual, as músicas. E como eu admirava muito isso, e teve uma época da minha vida, isso aqui poucas pessoas sabem, que eu quis inclusive ser padre. Só que aí depois, isso foi bem criança, depois eu descobri que padre não podia casar. E a família para mim é muito mais forte, então ali eu entendi tudo mais velho assim. E aí eu parti, mas eu vivi essa cultura de honra muito forte. Quando eu entro nessa empresa, eu começo a ser confrontado com os relacionamentos. Que tipo de relacionamento? O dono da empresa versus os colaboradores. E ali eu começo a ver uma desonra muito grande. Onde as pessoas gastavam fita isolante. E tava aqui a fita isolante. E eu falava, cara, pra que isso tudo? Ele diz, é tu que paga, o dono é rico. Nossa. Eu ficava, não, cara, mas não precisa disso, independente do dono. Aí eles ficavam me chamando de babão, perguntando o que eu tava ganhando em estar ali, daquele jeito, deixa de ser trouxa, besta. E começava a falar, eu disse, gente, pelo amor de Deus, não faz sentido isso. Então, é como se eu vivesse um mundo paralelo. Porque a minha família era de um jeito, eu e meus amigos, muita honra, muita amizade, muita lealdade. A gente quando, na época de colégio, a gente ia surfar, ia todo mundo junto, dormia
na casa dos outros, a gente compartilhava roupa, aquele negócio bem, bem jovem assim, mas existia uma amizade muito forte. Eu me lembro até hoje um amigo que ele tinha um celular dele e eu não tinha celular. E ele encontrou um celular no meio da rua, naquela época, não tinha como ver de quem era e tal, não sei o que. Ele pegou e disse, não, eu já tenho, toma. Então eu sempre fui numa cultura de irmandade, lealdade, de ajudar o próximo, e isso foi muito forte na minha vida. Eu estudei em um colégio católico que as pessoas se conheciam, desde o zelador, a diretora, chamado pelo nome. Todo mundo conhecia todo mundo. E eu, como um bom influente, né, conectava com todo mundo. Então, eu vivi isso muito forte dentro das minhas amizades. Quando eu chego nessa empresa, eu vi essa desonra. Totalmente diferente. E aí eu comecei a ser um ET dentro daquela empresa. Alguém que estava ali à parte. Tipo assim, eles tinham um grupo deles e eu vivia como se babasse o dono da empresa. Cara, mas como assim a oportunidade? Ele tá dando oportunidade e tal. Só que vivi esse conflito lá dentro entre me conectar com os colaboradores, tinham os instaladores e eu gerenciava os instaladores nas obras. Eu tinha que fazer amizade com eles, porque a obra eu tinha que liderá-los, mas também tinha que entregar resultado para o dono da empresa. E eu ficava nesse meio termo, ouvindo muita coisa daqui e ouvindo muita coisa daqui, e nesse meio tempo aqui eu tentando ajustar e vendo aquilo vou dizer assim, pela primeira vez, essa cultura de desonra muito forte. Ela era muito forte, ao ponto de um dos gestores colocou o pano dentro do vaso, entupiu um vaso sanitário. Meu Deus. E eram muitos instaladores homens. Ele se vira para um que ele queria demitir e diz assim, olha aqui, você jogou sua calcinha dentro e entupiu. Aí o cara, como é, rapaz? Como é o que tá levantando a voz para mim? Traga sua carteira amanhã que você tá demitido. Então era uma cultura de medo, de desrespeito, de insegurança, de raiva, de intriga, de briga, de confusão, de discussão. E e esse cara, quando ele saía da empresa, aí é que ninguém trabalhava mesmo. Todo mundo, olha, era 5h30, as pessoas já arrumavam as coisas, encerrava o expediente às 18h, então 17h30 as pessoas já estavam arrumando a mesa para ir embora. Eu disse, gente, faltam 30 minutos ainda. Ele, ó, babão. Nossa, era sempre com esse papo. Agora, você falando... Mas punindo o dono. Eu fico pensando aqui, né, nos empresários, né? Nós temos muito, a nossa audiência tem empreendedores, empresárias, líderes, né, que estão diante de um cenário como esse. Ou liderando na empresa de alguém, ou tendo na própria empresa pessoas com esse comportamento. Sim. E aí eu te pergunto, né, porque você faz esse trabalho com as empresas também, Sim. não é isso? Qual o limiar, qual é o limite para ir direto e cortar? Porque eu acho que você se depara com uma situação dessa, carteira tem que, né, amor ao próximo. Mas sabendo também que existe, de repente, uma cultura disfuncional aí, Sim. né? Heranças, porque nós vimos na forma que você apresentou, o que te sustentou, pilares muito fortes. Sim. A forma que você foi construído, primeira, segunda infância, identidade fortalecida, ajuda esse Mais adulto... ou menos, né? Não quer dizer que, né, que é o melhor dos cenários, né? Sim. Mas a gente entende ali que foram jogadas sementes importantes que te ajudou lá na frente a tomar algumas decisões, Sim. né? Então, se a gente se depara, o que o empresário deve fazer? Dá para capacitar, dá para pensar nessa pessoa, reciclar ou corta de vez? Tá. Olha que interessante, você estava falando de primeira e segunda infância e Sim. foi muito forte em termos de princípios. Mas também o meu avô, ele cobrava muito. Então era uma cultura de cobrança de princípios, a gente foi entendendo muito forte princípios, a honestidade. Gente, o meu avô chegou uma geladeira na casa dele, ele mandou voltar, que eu disse, eu não comprei. Porque o filho dele comprou de surpresa para ele, chegou lá, ele mandou devolver, ele disse, eu não paguei, eu não comprei, não é minha. Então honestidade era muito forte, integridade, tá? Mas era cobrado isso de forma muito intensa. O meu avô era um cara, quando ele gostava de você, ele te amava. Mas também se ele não gostasse. tem uns casos bem interessantes. Doce, mas é mole. E ao mesmo tempo, por que eu falei nem sempre, né? Na minha infância, eu vivi ali com meu pai e com a minha mãe, mas depois de uma certa idade, meus pais se separaram
E eu vivi sem quebrar princípios, porque era muito precioso para mim, os princípios, tinha aprendido tudo aquilo. Eu ia muito atrás do meu pai, porque ele tinha ido embora, Sim. e eu vivi muito digamos, essa orfandade, esse distanciamento do meu pai, e eu queria muito a aproximação dele, e ao mesmo tempo ele distante, abandonou a família, não abandonou 100%, mas a vida dele era muito corrida de trabalho, e ele acreditava que, não, eu tô pagando aqui, ó, financeiramente, eu quero entregar o melhor para vocês, mas nós, como crianças, nós queríamos a presença dele, e com a ausência dele, nos tornamos como se fosse uma orfandade de pai. Um abandono E emocional. aí isso gerou muito problema dentro da minha casa. Inclusive de eu ficar indo atrás dele e ele muito duro, muito dominante, né? O jeito dele de se expressar, e eu fui me tornando alguém inseguro, inferiorizado, medroso, que já vinha também do meu avô essa cultura de ser mais firme, mais rígido, e os meus irmãos também, primos, era tudo muito, todo mundo falava ao mesmo tempo, era tudo, e eu ficava mais... Retraindo. Isso, mais retraído, e aí entrei numa gagueira também. Então isso foi muito dentro da minha casa, apesar de ter princípios, mas uma família que tem, como toda família, tem seus desafios, tem seus pontos fortes. Sim. Só que essa é a minha história, e eu precisei retrabalhar isso tudo para poder entender tudo isso. Agora a sua pergunta em termos de empresários, Sim. dá para transformar tudo isso? Dá. Só que é uma construção de uma cultura. Se você parar para pensar, a gente passou quanto tempo vivendo exclusivamente dentro da nossa casa, na nossa família? Bora botar, aliás, até os 18 anos, tem gente que sai mais cedo, Sim. mas 18, 19 anos a gente começa a sair, faculdade é um bom tempo, mas quando a gente começa a trabalhar, a gente passa 8, 10 horas fora de casa, se você botar 8 horas de uma jornada, Sim. mais 2 horas de almoço, 10 horas fora o trânsito de ida e volta, vamos botar aí 10 horas, 12, 1 hora de ida, outra hora de volta, que na época o trânsito de Fortaleza, eu não morava tão perto do meu trabalho, mas vamos colocar isso. E de lá, muitas vezes, eu ia para a faculdade. Então, a minha cultura não é só a minha família. Sim. A minha família é a base, tá? Mas depois eu passo muito tempo nesses ambientes. Agora para pensar. Se eu passo muito tempo agora dentro desses ambientes, esses ambientes vai fazer parte da minha cultura agora e vai me moldar também. Sim. Então, se dentro de uma empresa isso é ativamente trabalhado, diariamente, rotineiramente, eu vou trabalhar na cultura de todo mundo da minha empresa. E aí sim é estabelecida uma cultura. E que por mais que, vindo com vícios das suas famílias, aqui dentro é muito forte. E cultura é um negócio tão forte. O período de exposição é grande. Isso. E aí você é submetido. E tem uma frase que diz, a cultura, ela expurga. Excelente. Porque que não é compatível, é quase que o Capitão Nascimento pede para sair. Pede para sair mesmo. Que não é compatível com o ambiente, não combina comigo, vai sair, em algum momento vai sair. Peixe fora d'água, né? Vai sair ou porque é demitido, não consegue render o suficiente, não consegue se adequar, vai procurar outro lugar, vai sair. Em algum momento vai sair. Ou por falta de performance, ou a pessoa, não preciso disso daqui não, desse jeito, não concordo, e não é porque é errado, é diferente a cultura e não quer se adequar, não quer ceder e por aí, mas tem inúmeras situações. Mas a resposta é dá. Sendo trabalhado diariamente. Excelente. Vai, Muritiba. Faz essa pergunta, só fazer outra. Ela é assim, viu? Ela é assim. E quando o convidado é dela, meu irmão, ela aqui dispara, olha, Business é meu irmão. Ô, Wilson, eu queria que você fizesse assim, a gente, como você falou, né? A cultura é um dos indícios para estabelecer, no caso, a base sólida da empresa, né? E como você vem dessa área aí, como é que... Eu quero que você dite assim para a gente alguns exemplos que pode ser trabalhado dentro das empresas, certo? Vem a cultura, mas, Rafa, a gente pode começar trazendo... Porque, assim, eu sei e vejo que você treina empresas na área business, né, com relação a tudo isso. Então, quais são os principais
pontos que você indicaria para hoje, quem está vivendo uma situação dessa? Eu não sei por onde começar. Meu Deus, é tanta confusão aqui. Eu não consigo, porque ultimamente eu ouvi isso de uma líder. Sim. Ela falando assim, eu não tenho perfil para ser líder de empresa. Ela, dona da empresa, ela disse isso. Eu não tenho perfil para ser dona de empresa. Eu não nasci para isso. Grave. E eu cheguei para ela e falei com ela, né? A importância que se tem, primeiro, dela mudar a mentalidade, dela entender que o nosso cérebro ele é treinável, né? Então, quanto mais ela repetir que ela não tem perfil e que ela não é uma boa líder, que ela vai permanecer naquele lugar, né? E eu quero que você traga, assim, alguns pontos, né, que possa trazer clareza para quem está nos assistindo, para que tenha um norte, na verdade, né? Porque, de fato, Excelente. A gente sabe que cultura não é de uma hora para outra. Olha só que interessante. Primeiro, você trouxe a situação da pessoa, quando ela começa a falar que ela eu não nasci para isso, eu não isso, não dá para mim, não é para mim, isso é distante, isso é para outro tipo de pessoa. Ela tá se fechando para buscar informações. Sim. Porque quando a pessoa entra nesse aspecto e numa cidade murada, eu levanto muros aqui e não é para mim, lá fora, mas aqui dentro eu tô numa... Eu me limito a procurar ajuda. Procurar ajuda em livros, em vídeos, em cursos. Nós temos vários treinamentos, cursos, imersões, inclusive acompanhamento empresarial, de forma individual, de forma em grupo. Nós temos várias formas de trabalhar o empresário para que ele possa ser esse líder. Mas a gente não nasceu nem andando. Perfeito. A gente aprendeu tudo do dia que você nasceu até hoje, nós aprendemos a ser exatamente quem eu tô aqui. Mas isso não é para ser, caraca, então eu tô fadado a não ser líder. Não. Do mesmo jeito que eu aprendi ou não aprendi, eu posso agora começar a aprender. Paulo Vieira tem uma frase que fala muito disso, né? O que eu não tenho é pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. A cultura que eu não tenho, a liderança que eu não tenho, a gestão que eu não tenho, é pelo que eu não sei. Porque se eu for buscar, se eu for ler, se eu for assistir vídeo, se eu for ver filmes sobre isso, se eu for buscar uma literatura, se eu me relacionar com pessoas que entendem sobre isso, estar nos lugares, acessando os conhecimentos, as informações, não tem como, é questão de tempo. Tempo. E se você for ativo em renovar a sua mente em termos disso, agora vem uma frase que a gente utiliza muito dentro da nossa empresa. Romanos 12 tem lá o quê? Não vos conformeis com esse mundo. Que mundo? Com a minha forma de liderar agora. Não se conforme. Uau. Não se conforme. Não estou gostando, então não se conforme. Não, mas transformai-vos pelo quê? Renovação da mente. Então vai renovar a tua mente. Não tá legal até agora? Vai renovar. Vai atrás. Vai buscar incessantemente até que a chave vire. Agora, por onde começar? Eu acredito que por onde começar, eu preciso entender qual é a cultura que está agora dentro da minha empresa. Cultura não é assim, eu vou fazer uma cultura na minha empresa. Não, já tem. Costumo dizer que se alguém passa e bate com... Tava carregando aqui alguma coisa e bate na parede e quebra e faz um buraquinho, sabe o que é cultura? É assim, quanto tempo demora para ajustar esse buraquinho que foi feito na parede? No mesmo dia? 2 dias? 1 semana? 1 mês? Ou se eu passar daqui a 6 meses ainda tá o buraco lá? Essa é a cultura da tua empresa. Se a cultura dela é briga, confusão, tá? Ela precisa entender qual é o clima, como está lá, e as emoções, o que as pessoas pensam, que muitas vezes não falam, mas o pensamento, e do pensamento vai para comportamentos, os sentimentos reinantes dentro da empresa. Eu preciso mapear isso. Peraí. E doem quem doer, tá? Eu preciso só ter clareza. Por pior que seja a cultura, qual é a cultura? Você estava falando aqui, é briga, é confusão, eu não sei que tipo de nível de confusão e de briga. É dedo na cara do outro e grito, batendo em cima da mesa e porrada, ou não, é briga, é confusão, às vezes nas reuniões. Já é outro nível. Guerras frias. Guerras frias é ótimo. Então, são guerras frias ou guerras quentes? Indiretas. Eu preciso entender. É indireta? Que é a comunicação não verbal, né, Wilson? Eu tenho falado muito, assim, em treinamentos dentro das empresas, tem aparecido, né? Amanhã mesmo eu vou treinar uma empresa e eu faço sempre um forms antes, perguntando como é. E em vários momentos está aparecendo assim, não tem nada plausível, não tem uma briga, não tem algo muito pontual, é tudo muito sutil. Né? As pessoas têm determinadas rusgas
que eu quero agir, isso é a líder falando comigo. Mas não tem nada palpável. Aí eu disse, olha, você precisa ampliar essa visão, porque tem, né? A comunicação não verbal também é comunicação. As pessoas estão dando sinais e aí precisar de alguém com olhar com mais cautela. Sim. E aí as pessoas, né, que eu tenho acompanhado, têm avançado nesse sentido. Por isso que eu chamo de guerra fria. Porque tá lá, eu magoo sem falar nada, com um olhar. Muitas vezes ignora. É verdade, né? E aí, pra gente não ficar nesse lugar de dor, o que eu penso quando você trouxe aqui Muritiba, né? Autorresponsabilidade, né, Wilson? Acho que a autorresponsabilidade cabe como pessoa, cabe como essa líder aí. Quando você falou, me ardeu, né? O que eu posso fazer para que isso... Mas o que depende de mim? essa foi a pergunta que eu fiz para ela. Na hora que eu conversei com ela, foi a pergunta que eu fiz para ela. Porque... Não, mas quando tu faz a pergunta para ela, ok, gerou um movimento nela. Mas a pergunta é dela fazendo para ela mesma. Acho que é aí que gera resultado, né? Porque ela perguntou para você e ao mesmo tempo jogou a toalha e disse assim, eu tô falando, a gente tá falando aqui, tá, Wilson, pra deixar para você, tá bom essa bola? Tá. Mas a percepção que eu tive foi, ela trouxe clareza, mas depois também jogou para você. Acho que eu não sou para isso. Eu não sou uma boa líder. Então ela sai desse lugar de autorresponsabilidade e tá querendo alguém que balance esse Mateus aí, esse bebê. Acho que a autorresponsabilidade também nesse momento, né, Wilson? Olha só, e tem outro quesito também. Ela pode estar sendo muito honesta e verdadeira. Cara, eu não tenho sido um bom líder. Eu não sei se a fala foi essa, tá? Se é, não, isso não é pra mim, ou ela diz assim, cara, eu não tenho sido um bom líder. A pessoa primeiro tem que ter essa clareza. Se o meu setor é reflexo da minha liderança, eu preciso ver. O setor tá com um clima agradável, tá as pessoas trocando farpas, isso fala da minha liderança? Fala. Se a empresa inteira tá assim, isso fala da liderança? Sim. Pô, a pessoa pode estudar muito, ter uma capacidade instalada de gestão e de liderança, assim, de Harvard. Tá? Mas e a permissividade? E a pessoa pode ter, vamos supor, de 0 a 5. 4 de liderança e 5 de gestão. Cara, estudei, fui buscar, trouxe, tendo de tudo, os processos, indicadores, os números, sei como, de forma processual, como gerir pessoas com avaliações, com ferramentas, tenho toda a técnica do mundo. Aí vamos para a permissividade. Aí a gente pergunta, em comportamentos, como é que tá essa permissividade? Comportamentos dentro da... não faço nada, até vejo, mas... peço para calar os ânimos assim, mas não tem nada. Eu sou permissivo em comportamentos. E aí, quando eu olho permissivo também em resultados. E aí de 0 a 5 em comportamentos, não, eu sou um 4 permissivo. E de 0 a 5 em resultados, 3. 4 com 3, 7. Aí o que era 9 menos 7, Nossa. resultado da empresa, 2. 2. Olha que loucura isso. Muito forte. E aí a permissividade acaba com toda a gestão e a liderança. Muito Verdade. forte. Gestão e liderança. Agora, aí tem essas duas falas, né? Ou ela trouxe humildade, não, eu não sou um bom líder, ou ela disse, não, isso não é para mim. Se não é para ela, ela vai ter que ou trazer alguém, ou capacitar alguém, ou ela vai buscar capacitação, ela precisa entender também, tá? E os primeiros passos, como eu trouxe lá, estado atual. Como é que tá isso aqui? Com muitos detalhes. Deixa eu puxar isso. Quem entende de comportamento, às vezes você para assim num ambiente, fica só observando as pessoas trabalhando, como elas se relacionam, como são as palavras, você vai começando a entender tudo. Tudo. O líder entra, como é que a pessoa se comporta? Os liderados. A gente tem isso, né? Depois que começa a entender sobre comportamento. E agora, elas mesmas, quando chegam lá, falam, tu é observadora, né? Tu olha tudo, tu fica prestando atenção em tudo. Eu falei... E aí, eu falei, Esses dias a gente viveu isso, não foi? Uau. Em uma loja. Tem gente que, nos treinamentos é muito engraçado. Tem gente que vem conversar comigo e eu fico olhando a pessoa, lá vem o Wilson com esse olhar dele aí. Mas eu tô só... É o meu Só papel de olhando, observar. Não é um papel de julgamento, mas eu te observo. Eu olho os detalhes, né? E é muito interessante. Eu já trabalhei em empresas que o líder entrava, um cutucava o outro. Chegou, viu? Todo mundo duro, conversando, trabalhando aqui, ó. Você não roubou. Todo mundo roubou. Quando o gestor, o líder saía, ele começava. Peraí. Essa Isso é pessoa muito bom. uma com a presença do líder e outra com a
E aí vem aquela crença dos donos das empresas dizendo assim, não, porque se eu não estiver dentro, o negócio não funciona. Cara, isso aqui é muito aprisiona. mais por trás do que a tua presença. É uma cultura inteira de uma organização, de uma empresa, e desde metas, indicadores, processos, há também pessoas, comportamentos e emoções. Ô Wilson, no episódio anterior, nós trouxemos Dr. Gary, neurologista, né? E eu falei para ele assim, o quanto eu fiquei feliz em saber que ele era TDAH. Por quê? Porque quando se tem um diagnóstico próximo, né? Eu conheço algumas pessoas, e no caso, eu estou com o diagnóstico do João, né? E aí, há muitas perspectivas negativas em relação a isso. Eu falo sempre que é diagnóstico do homem, tá? Mas há uma perspectiva negativa, de limitação, pelo menos em termos de comunicação não verbal. Sim. Né? E quando eu vejo um médico, eu estou entrevistando um médico, que ele diz que é TDAH, eu disse, uau, o coração da mãe chega aqueceu. E aí eu não posso deixar passar em branco você dizer que passou por um momento que você era gago, né? Então aqui estou diante de um empresário eloquente, treinador, bem-sucedido. Referência na Febracis Bahia, tá? Referência, Febracis Brasil. E aí, por que eu tô trazendo isso, né? Para tu contar um pouco dessa experiência, porque a gente tá aqui, a gente conversa muito com mães, né? Sim. Em algum lugar, essa tua mensagem vai chegar, né? Sim. Então, como foi isso, esse momento para você? Como você não é mais gago? Como que acontece? Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Como que aconteceu? Fala pra gente. Acho que vai ser bem bacana, né, Curitiba? Primeiramente, Não tinha como deixar passar. primeiramente, graças a Deus eu não sou mais gago. Eu já agradeço todo dia agradeço. Porque, Jesus, gente, é muito duro, né? Mas, em primeiro lugar, eu nunca me conformei com isso. Eu sempre fui atrás de algo. Sempre fui atrás de algo. Eu disse assim, cara, eu não admito isso na minha vida. Não é primeiro era não é nem uma aceitação. Eu disse, cara, mas não tem nada de errado comigo. Eu fui para fonoaudiólogo, para psicólogo e viram nada, não, nada. É mais a ansiedade, o pensamento é muito acelerado, a fala dele é muito rápida e não acompanha o pensamento com a fala. Tá, mas diante de tudo aquilo eu dizia, não é isso. Não é isso. E eu entendia que o que aflorava, ela falava que o distanciamento com meu pai me deixava mais ansioso. E na ansiedade, aí eu peguei isso. Cara, ansiedade me faz gaguejar. A ansiedade, ó. Então é um aspecto emocional. Na época, eu comecei a criar uns trejeitos para não gaguejar. Aí eu segurava mais as palavras e meio que soltava de uma vez. Então eu fui encontrando uma forma de não gaguejar. Só que eu sabia que eu não tinha resolvido. Só que esse sentimento de que tinha alguma coisa errada comigo não veio só daqui. Veio lá de trás. Lá de uma falta de posicionamento dentro da minha família, primeiramente. Queria me posicionar, falar e me cortavam e me podavam. Eu costumo fazer uma pergunta que quase ninguém sabe, tá? Quero ver se alguém sabe aqui. Você sabe quanto tempo tem o intervalo de um bloco do jornal pro outro? 30 segundos. 3 minutos. Acertei! Era 1 minuto para cada filho. Era o tempo para cada um falar. Eu não sei nem se meus irmãos lembram disso, mas isso eu lembro. Que foi forte para mim. E quem invadisse o tempo do outro, a chinela era uma Raider, com as bolinhas embaixo. Na frente do meu pai era uma televisãozinha daquela bem pequenininha. Começou com aquelas que giravam assim, ó. Não, aquela foi maior, foi depois, mas antigamente era uma pequenininha. Eu sei qual uma pequenininha que atrás era um tubo que apertava aqui e o canal tinha que sintonizar o canal. Não sei se vocês lembram disso. Lembro. Eu não sou tão velho A assim, minha era né? assim. Eu lembro. Era de sintonizar e ele assistia o jornal aqui. E quando começava o bloco de jornal, cala a boca todo mundo que eu tô assistindo o meu jornal. Mas pra mim era, poxa, tô doido pra falar, pai. Cala a boca. Meu Deus, Então, é como se o jornal, na minha concepção, o jornal era mais importante do que eu. A televisão era mais importante do que eu. Então, não veio de agora. A minha ansiedade era de ter um relacionamento profundo com o meu pai. E aí veio Deus, primeiramente, por isso que eu disse, graças a Deus. Deus me deu um relacionamento de paternidade, que eu nunca tinha tido. Apesar de eu ir muito atrás do meu pai, e a gente não é que se dava muito ruim, mas também não se dava bem. E esse meio termo mais pro negativo é tão prejudicial quanto alguém que apanha.
alguém que sofre dores intensas, esse meio termo aqui é tão prejudicial quanto. Isso a longo prazo vai deixar uma marca profunda. Existe o amor, o ódio, essa dualidade, mas existe os meios termos aqui, é como se fosse de 10 mais 10 a menos 10, existe tudo isso, mas essa régua era como se eu vivesse com meu pai ali entre 2 e menos 2. Nossa. Então tinha momentos muito bons, momentos muito dolorosos, só que não era só com meu pai, com minha mãe também era. Uma mãe que fica com três meninos em casa. Era eu, meu irmão e a minha irmã. Cara, um vai para um lado querendo coisa diferente, pedindo mãe. Rapaz, ela se estressava também. Sim. Hoje o adulto entende, mas na época eu não entendia, não. Então, minha mãe também me deu muito apoio nessa questão. Ela me levava para o psicólogo, fonoaudiólogo. E aí eu me lembro de uma vez que dentro da sala da psicóloga, ela disse para nós dois, para mim e para ela, que eu tinha ficado gago pela separação. E ali ela entrou num processo sei lá, de culpa, alguma coisa, começou a chorar dentro da sala. Pra mim foi muito forte. Mas eu sempre, cara, eu vou vencer isso. Eu não nasci pra isso, Então existia um negócio interno. Um inconformismo. Tá? Isso, um inconformismo. E ao mesmo tempo sempre fui muito amado pelos meus tios, primos, a gente brincava, se divertia muito. Meu pai também, apesar de alguns momentos de dor, tinha um amor também, com a minha mãe também. Eram os dois sempre. Mas, em meio a isso tudo, eu fui procurar vídeos, informações, e aí sim, eu estava dentro de uma empresa, prestando serviço pela minha própria empresa, na época de automação residencial, a gente abriu um braço industrial. Então eu estava prestando serviço na Troller, dentro da Ford, e eu passei por um momento que, dentro das minhas habilidades já de contornar a gagueira, Sim. eu comecei a viver momentos que os líderes eram penso numa confusão. E quando eles começavam a me peitar, eu travava. E aí eu disse, cara, eu vou perder minhas oportunidades da minha empresa, prestando serviço numa grande empresa. E na época eu muito ansioso, com medo de perder o contrato, com medo de perder tudo aquilo que eu estava construindo. Tinha acabado de casar, construir a minha casa em cima da minha mãe. Estava ali naquele momento, eu disse assim, cara, eu preciso de ajuda e eu vou logo atrás. E aí eu comecei a ver os vídeos do Paulo Vieira. E aí nos vídeos do Paulo Vieira, eu vi um amigo... Tem quantos anos aí, Wilson? Isso foi em 2016. Comecei a ver os vídeos do Paulo e vendo o vídeo. 8 anos. Aí eu olhei pra tela do computador, olha o fulano no curso dele. Peguei meu celular e liguei. Ei, cara, como é esse curso aí de inteligência emocional? Tô precisando, as minhas emoções estão me detonando aqui. Ele disse, cara, é muito bom, pode ir. Foi não, o quê, eu quero, foi o método CIS. Eu quero a apostila, eu quero saber como é que um curso de final de semana vai mudar a minha vida. Muito cético. Você pediu a apostila? Muito cético, engenheiro, já tinha vivido muitas frustrações. A cabeça do engenheiro muito cognitiva, né? Sim. Não, eu quero a apostila pra ver como é que curso de final de semana... Não lhe dou a apostila. Aí eu, que é isso, cara? Tu não gosta de mim, não? Te ama. Cara, eu gosto tanto de ti E você, que eu não vou te dar a apostila. Boa. E eu liguei pra outro. Na época tinha uns 4, 5 métodos CIS por ano. E eu fiquei assistindo os vídeos pra ver quem eu reconhecia, pra ligar pra pessoa, pra pegar a apostila. Muito bom. E 2, 3, disseram, não, vai. Eu, rapaz, eu vou ter que pagar pra ver esse negócio mesmo. Caraca. Muito Aí eu bom. paguei pra ver como é que um curso de um final de semana ia mudar a minha vida. E dali em diante, eu entendi que a psicóloga foi maravilhosa, que ela me deu muita consciência. Sim. A fonoaudióloga também. E foi um período muito importante pela tomada de consciência. Sim. E eu tinha entendido que era por ansiedade. O principal fator era a ansiedade, mas também a insegurança. E a insegurança e o medo, quando eu projetava o futuro, vinha a ansiedade, porque a ansiedade é algum problema no futuro. Eu olho para o meu futuro e eu tenho dúvida se vai dar certo ou não. E nessa dúvida aqui, nesse medo constante, insegurança e instabilidade emocional, a ansiedade ia batendo, eu chamo de excesso de futuro, né? Excesso de um futuro duvidoso. E aí sim, eu fui parar no método CIS e toda aquela consciência que a psicóloga e a fono tinham me entregado, junto com a experiência de viver aqueles dias de método CIS de muita tomada de consciência também, aí o fator de viver as ferramentas de dentro do curso. E aí a metodologia, eu disse, caraca, isso aqui vai me ajudar. Porque os impactos emocionais vividos dentro do curso, eu saía de uma ferramenta já um pouco diferente, e um pouco outro. Eu comecei não, eu vou ter que me posicionar diferente diante da vida, tá tudo errado,
E ao mesmo tempo tá Muito tudo bom. certo, não tem o acaso. Não, tá tudo certinho. Esse meu posicionamento tá me gerando tudo isso e eu vou continuar assim. Só que se eu mudar meu posicionamento, eu entendi que eu posso ser diferente. Que eu posso ajustar a minha cultura, lembra da cultura? Eu posso ajustar as minhas crenças, a minha cultura, de onde eu vim, tudo que tá programado aqui dentro. Eu disse, cara, eu vou entrar com força aqui. E aí veio outro processo. Eu não era inseguro, medroso, não tinha cartão, porque tinha medo de não pagar cartão. Fui pedir o cartão da minha mãe barrou. Eu comecei a chorar. Não, mãe, confia em mim. Tá, não sei o que. É só mais uma coisa que tu vai inventar. Aquela época de empreender, eu já tinha tentado várias coisas, até um isopor dentro com um marujinho para entregar, era touca, não sei o que. E já tinha aberto a minha empresa, tava ali naqueles passos iniciais. Sim. Aí a minha mãe olhou para mim e disse assim, é só mais uma coisa que tu vai tentar. Eu não dou meu cartão. Meu Deus. Aí, mas olha como são as coisas. Eu tava muito decidido a fazer. Eu peguei todo o meu dinheiro, R$2.000 que eu tinha na época. Assim, que eu dizia assim, esses 2.000, se eu botar, vai. Isso aqui eu garanto algumas contas aqui, mas isso aqui dá pra eu colocar. O primo da minha esposa olha pra mim e diz assim, cara, tua mãe não confiou em ti, foi? Ok. Entendo o lado dela e tal, não sei o que, mas... E teu pai? Tu é doido, se eu ligar pro meu pai aqui, ele vai dizer que isso é charlatanismo, que querem lavagem cerebral. Mas eu tô decidido, cara. Tu tá decidido mesmo? Tô, cara, eu quero mudar de vida. Eu não admito mais minha vida do jeito que tá. Tinha casado há 2 anos, isso 2016, eu casei em 2015, né? 1 ano e meio, 2 anos. Assim, cara, isso aqui não dá. Eu preciso mudar de vida. Isso foi em março de 2017. Dentro do Método CIS, eu disse, eu preciso disso. Ele, tu precisa? Eu Como confio assim? em você. Meu Toma o meu cartão. E eu sou extremamente grato a esse cara. Porque ele Não, foi o primeiro cara que olhou pra mim assim, disse assim, eu confio em você. Tá aqui que o cartão. lindo. Que lindo. Então, toda aquela cultura de orfandade que eu tava vivendo e por causa daquilo tinha me programado a ser de um jeito, mas também a gente entende dentro da metodologia que o cérebro tem uma habilidade plástica, né? A neuroplasticidade, a plasticidade neural. E aí eu podia me tornar alguém diferente desde que eu desse os estímulos certos, treinasse isso até me tornar alguém diferente. Eu iniciei a jornada e aí fui trabalhando outro tipo de posicionamento. Peraí, como é que um corajoso, como é que um ousado, como é que ele se comporta e tal? Peraí, deixa eu lembrar. Vocês lembram dessa ferramenta, né? Dentro do Formação em Coach. Peraí, deixa eu lembrar um dia que eu tive ousadia, coragem, fui trabalhando as minhas memórias, as memórias de dor, É muito as bom. memórias fortes, fui vivendo tudo aquilo, eliminando alguns impedimentos e aí aconteceu. Aconteceu. Sensacional. É, linda, viu a Aconteceu. história? Meu Deus, eu não podia E deixar ele passar hoje isso aqui, gente. Muito lindo. Tornou, né, e o que a gente vê hoje aqui, que às vezes eu falo sempre a ele, nas academias eu não perco uma academia, e eu falo, a Bahia vai ser pequeno, tá? No meu interior, não sei se fala Gente, hoje. academia não é academia. A academia não malhar não, viu? É academia Academia de de business coach. Mas não falte a de treinar também, não, o corpo não, físico, né? Não, no meu interior, não sei se fala hoje em dia, né? Mas antigamente falava assim, o fera. Aí agora é um fera desse É. aí. Que da No meu hora. interior isso. falo também, Glória a fera. Deus. Eu não ia perder essa história de jeito nenhum. E De jeito assim, é muito interessante ele contando aí, porque aqui no livro, né, a gente trouxe até esse livro como dica de leitura para vocês, Negócios de nenhum. Honra. Fantástico. Tem uma parte, um capítulo que ele fala sobre essa questão da identidade, né? E às vezes a gente acha que a identidade, ela não afeta os negócios, né? E ele deu um exemplo bem claro aí da vida dele, o quanto a identidade dele, enquanto não estava, né, restaurada, de fato, a orfandade, né, afetava nas emoções dele, que tornou gago. Que se a gente contar, quando a primeira vez que eu ouvi ele falar, eu falei, meu Deus, como isso é sério. As emoções, né? E às vezes a gente acha que existe uma diferença, não, mas isso não afeta os negócios. Afeta, minha gente, afeta. E por isso a importância da gente, quando de fato, olha só, ter clareza. Quando ele teve clareza, não, tá atrapalhando a minha empresa. Se eu continuar aqui, eu vou perder o contrato com uma multinacional, então eu preciso de ajuda. E aí é onde está o ponto, a gente reconhecer, né?
Por isso, a importância da gente reconhecer, a gente sempre traz esse ponto aqui, de quando a gente não está bem emocionalmente, e isso começa a afetar os nossos negócios, a gente precisa ser humilde o suficiente para levantar a mão e pedir ajuda. Porque nem sempre, eu conheço muito bem a minha amiga aqui, mas nem sempre eu vou olhar para a Edjane e vou dizer assim, não, ela está precisando de ajuda. Vai ter pontos específicos da área da vida dela que ela vai ter que dizer, Rafa, eu vejo uma habilidade em você que eu não tenho e eu preciso de ajuda. Assim é com o nosso amigo aqui, o Wilson, e fora daqui, né? Isso, e é romper, né? A gente fala muito aqui em passos curtos, né? Então, o primeiro passo deve ser dado, né? Sim. Às vezes gera uma expectativa muito grande, de grandes mudanças espetaculares, mas até o que você trouxe hoje aí sobre a gagueira, Wilson, ficou muito claro, é que você não era gago. Você, em momento algum, assumiu uma identidade gagueira. Sabia que algo não era seu. Acho que começa por aí, né? Sim. O poder das narrativas. A gente traz muito isso aqui. O quanto é importante você ter cuidado com aquilo que você emite sobre você, sobre o que você pensa do outro. Porque, muitas vezes, a palavra que você lança, ela toma como um peso. E, dependendo do lugar que a pessoa esteja, ela toma como um decreto. Total. Né? Então, quando você diz assim, eu não era um momento que eu estava passando, eu sabia que aquilo não fazia parte de mim, como ia resolver eu também não sabia, mas sabia que não era meu. E aí você foi construindo isso, né? A neurociência traz isso, né? Foi você construindo a ponto de alguém olha para você e diz, eu confio em você. Você construiu esse dia, né? Esse dia já existia. Sim. Mas precisava que você desse espaço. Então, o que Muritiba está trazendo aqui, o que eu senti, Muritiba, é que você que está nos assistindo, dê o primeiro passo. Aquilo que te trouxe até aqui não vai te levar para o próximo nível. Tome consciência em relação a isso. Então, você precisa sim, você escutou algo que fez sentido para você aqui no podcast, vai buscar. É esse livro? Vai buscar. Não consigo comprar. Busca o audiobook no YouTube. Ah, não tem, que eu nem sei se tem, nem procurei. Mas se não tiver, busca um correlato, uma outra saída, né? Imersões. Nem sempre você vai conseguir. A gente fala aqui com pessoas, Wilson, que tem poder aquisitivo diferenciados. Então, muitas vezes, você vai começar com um dia só, né? Quantas vezes dentro da Febracis mesmo, né, a gente fala bastante com gratidão aqui da Febracis, tem palestras gratuitas ou investimentos baixíssimos, né, Wilson? Dentro da própria unidade aqui, Febracis Bahia. Então, saia do lugar que te limita. Dê o próximo passo, né? O ambiente, ele tem muito peso. Ecossistema, a gente traz bastante aqui também, né? Que é pensar grande, mudar os lugares, buscar amigos, redes. E você vai, sim, encontrar a sua melhor versão. Mas tem que ser incansável. Muritiba, aproveita aí que tá virada lá. Chama o pessoal para ficar com a gente, nos seguir, né? Vocês sabem que existe um algoritmo, né? Que faz a computação das curtidas, né? E dos encaminhamentos. Então, gostou do vídeo, gostou do conteúdo, encaminha, porque isso vai fazer que o nosso canal permaneça aqui levando essas informações, como a Edjane acabou de falar. Isso. Você pode não ter condições de pagar pelas imersões, pelas formações que nós já tivemos, mas você pode encaminhar esse vídeo e, de certa forma, alcançar uma pessoa que está precisando, né, de um direcionamento nosso, né, uma dica super valiosa dessa. Você estava falando sobre... eu estava gago, né? Não aceitei aquilo. Eu me peguei muito com um conteúdo que o Paulo Vieira traz dentro do Método CIS, que hoje já está melhor formatado esse conteúdo, porque o Método CIS vem evoluindo muito, e o Paulo fala de narrativa, né? Sim. Hoje ele fala de narrativa. Na época não era a palavra narrativa, mas era as crenças, de modo geral, né? Mas o Paulo fala sobre o William Dafoe, aquele ator americano que fez o Duende Verde no Homem-Aranha, fez vários outros atores, e ele falando de uma entrevista que ele treinava tanto ser um personagem que ele acreditava que desligou a câmera, pronto, ele estava livre do personagem. Só que ele já tinha ensaiado tanto aquele personagem, pensando
pensado tanto no personagem, lido, assistido vídeo, revistas em quadrinhos, todo o material que tinha sobre aquele personagem e ensaiado tanto aquele personagem que ele não conseguia sair mesmo depois das câmeras e aquilo ficava dentro dele. Até a gente tem aquele outro ator, o que fez o Coringa, esqueci o nome dele agora, mas um cara que foi o melhor Coringa de todos os tempos, é falado isso, né? É considerado por muitos o melhor Coringa de todos os tempos. Diz que ele se trancou num quarto de hotel. O pai dele conta, né, que ele se trancou num quarto de hotel e ele ensaiou o Coringa, ele pregou fotos do Coringa, ele viu vídeos do Coringa, ele colocou uma maquiagem, a maquiagem do próprio Coringa e a roupa, e ficou ensaiando o jeito de andar, aqueles trejeitos do Coringa. E ele ensaiou tanto que ele não conseguiu sair, ao ponto de ele ter que cometer um suicídio. Porque ele não conseguiu sair do papel. Agora, bora voltar um pouco. Eu não quero nem entrar nessa linha de suicídio, não. Mas a pessoa às vezes entra numas narrativas bem negativas sobre a vida. Ok, mas não quero nem entrar nisso. Vamos entrar numa liderança. A gente estava falando da sua cliente lá, sua amiga que estava conversando. Ok. Então, a gente falou do primeiro passo sobre cultura lá, de estabelecer o que está acontecendo agora. E eu olhar para minha liderança, porque se eu sou o vetor que vou transformar a cultura, eu tenho que me colocar na posição de líder. E aí, o que um líder que tem uma cultura, como é que ele faz? Como é que ele anda? Como é que ele conversa? Como é que ele inicia uma reunião? Como é que ele conclui uma reunião? O que dentro de toda reunião, como é narrativa, que tipo de história, que tipo de contexto traz? O que eles trabalham para ter uma cultura de excelência? Que vídeos eu preciso assistir de líderes que falam sobre isso e são bons líderes de fato, que eu tenho que pegar boas referências, e aí eu vou ler livros sobre liderança, eu vou assistir filmes sobre liderança, eu vou viver uma metanoia de novo, uma reprogramação interna total, e além disso tudo eu vou trabalhar e vou colocar isso em prática. Quanto tempo esse personagem que vai viver, esse ator vai ver esse personagem de líder, que ele ainda não vive esse personagem de forma excelente, mas ele vai treinar tanto e ele vai para o palco do teatro, que é dentro da empresa dele, e ele vai começar a ensaiar até que ele vai ser tão bom naquilo que ele vai ser o melhor líder de todos os tempos. Excelente. Se a gente pegar isso, lembrando que isso é uma habilidade do cérebro, plasticidade neural, que a gente está trazendo aqui de uma forma mais simples. Mas é treinar com estímulos certos, leitura, livro, vídeo, curso, andar com as pessoas, ler, ver vídeos, YouTube tá recheado, aqui você tem aqui esse podcast maravilhoso para ir renovando a mente, pegando mais conteúdo e manda para alguém, e principalmente aquele alguém próximo a você, que vocês podem conversar sobre isso e vão trocar informações. Perfeito. Porque na hora de conversar sobre música do que tá em alta, aquele hit, o hit chiclete, né, os trends. É fácil. Aí ri, brinca, mas de uma coisa séria, que vai fazer você crescer, que vai te evoluir como líder, vai te evoluir como pai, como mãe, que esses assuntos que vocês vêm trazendo. Você estava falando sobre TDAH, para concluir tudo isso, eu conheço vários empresários que disseram que só tem sucesso por causa do TDAH. Uau. Olha que narrativa. Cara, o TDAH tem seus desafios. Quem sou eu para falar disso, tá? Mas eles disseram que o hiperfoco, ou perder o foco em alguns momentos ali, ter que trabalhar esse foco, trouxeram para eles desenvolver uma habilidade que eu conheço um grande empresário. A Dulce Mariano. Outro dia ela tava falando, eu disse, tu tem TDAH, Dulce? Que história é essa, Dulce? Eu disse pra ela, impossível. Ela tava dizendo, amigo, tenho. E foi o que me ajudou também. E eu conheço vários outros grandes daqui da Bahia que falam disso. Se não fosse TDAH, eu não tinha chegado aqui, amigo. Que incrível. Mas eles decidiram olhar para isso. Cara, se tá aqui, como limite. Se tá aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso aqui, né? Deixa eu ver o que eu vou fazer com isso. Mas encontrar um significado naquilo decente que vai levar a performar. Que incrível. Melhor. Ou eu... é tanta coisa para perguntar, não é? Em cada... Tô tentando aqui, né? Encontrar meu lugar mais estável, conforme. Mas são tantas coisas que a gente deve te perguntar, aproveitar. Por exemplo, no desenvolver a cultura, né? É um sentimento meu. Então, eu preciso ser forte o suficiente
no olhar da minha cultura para que eu atraia clientes como eu? Peraí, como é? Há uma relação direta. Algumas pessoas cedem na sua visão, no trabalhar a sua cultura. Por quê? Porque a clientela que vem tem uma perspectiva totalmente diferente de ética, de valores, e acaba cedendo. O que está em jogo aí? Os meus resultados versus aos meus princípios. É uma excelente pergunta, tá? E é um ponto que eu acredito que nesse momento a escassez de potencial, ela diz que para um ganhar, o outro tem que perder. E se eu tiver essa mente escassa ao ponto de se eu acreditar que se eu cumprir meus princípios, eu vou perder um cliente, será que ele era só pelo dinheiro? Você vai estar se amarrando, se abraçando com o dinheiro? É só isso? Né? A gente tem que ter muito cuidado, porque também viver princípios traz as pessoas que acreditam no princípio. Tem um grande livro que diz que as pessoas não compram o que você vende, mas elas compram o porquê. Se eu não me engano, nos Estados Unidos teve, né, uma campanha de um sapato que não era muito barato pela qualidade do sapato. Só que tinha um porquê, um propósito, algo maior. Que quando você comprava um par de sapato, outro era doado. Caraca. E nisso foi, assim, estouro. Mas onde é que eu quero chegar? Se eu cedo aos princípios, eu tô me aliançando com outro tipo de... Eu vou trazer para mim. Se eu acredito que os princípios vêm do lado judaico-cristão, vêm de Deus, os princípios certos, os princípios errados vêm da força, vou dizer, chamar aqui de força negra, lado negro da força. Eu tô me aliançando com esse lado. Vou precisar aceitar algo que eu sei que não é verdade. Agora vamos lá pro lado emocional. O que as emoções elas falam? Se eu fiz algo que eu sei que não é certo, cedi para fechar um negócio, qual o sentimento que fica nessa pessoa? Nossa. Quem mata essa? Sentimento de culpa. Culpa. E o que a culpa faz com o ser humano? Procrastinação. Sabotagem, amigos. Porque a culpa gera o ressentimento. Você fica ressentindo aquilo, a culpa ela vai ficar se arrastando. Ressentindo. E você sabe que você é culpado, que você fez uma coisa errada. E adivinha quem vai te punir? Eu mesmo. Você mesmo. E às vezes na área, não é nem aquela área do dinheiro, mas vai outra área, outra parte da tua vida vai embora porque você quebrou aquele princípio. E é tão sorrateiro esse lado aqui que ele até te dá dinheiro. Eu tenho um exemplo para dar dentro do meu negócio. Eu sigo, como ele deu exemplo aí, né, os princípios judaicos cristãos. Então, dentro do meu estabelecimento, nós não vendemos bebidas alcoólicas, refrigerante, suco. E eu recebo, desde o princípio, muitos clientes, mas por que aqui não vende cerveja? Nenhum vinho, pizza combina com vinho. Ouço muito isso. E eu sou muito clara. Aí chama o garçom e pergunta, são crente, é? Já sei, são crente, não pode beber. Aí é quando eles vão lá, porque eu já tive que treinar, porque toda vez mandavam me chamar. Aí eu falei, eu não posso ir contra os meus princípios e valores. Como é que eu prego uma coisa e vou viver outra? Tenho como. Mas uma cerveja você vai ganhar 200%. Mas se tu botar uma cerveja cara aqui, tu sabe quanto é que tu vai ganhar? Já fizeram até cálculo, já vem com cálculo. O cliente vem com cálculo, olha, tu vai ganhar 10, 15 reais aqui em cima da cerveja. Mas não faz parte do meu princípio. Eu não vou pregar uma coisa e viver outra totalmente diferente. Porque isso aqui, o que eu ganhar aqui, consequentemente, eu estou sendo conivente com o que ele acredita. Mas não é o que eu acredito. Como é que eu prego Jesus e vou levar o povo? Entende? Então, lá não tem nem vinho. O que o Muritiba está trazendo aqui, né, Wilson? Vê se você... Isso que é bem bacana. E fala bem da essência, né? Eu olhei para o livro aqui, está aqui, ó. Restaurando a essência dos negócios, né? Então, os valores da empresa está diretamente ligado ao valor do idealizador, em grande parte. Sim. Né? Sim. Não dá para dissociar.
Então, Sim. por que ela tem tanta segurança? Isso é muito forte dentro dela. É. E aí tem outro lado aqui também, tá? Imagina 2, 3 sócios. Ah. E que tem valores diferentes. Sim. Uma hierarquia de valores tem valores diferentes. É muito fácil a gente falar de lealdade. Lealdade, todo mundo. Não, lealdade é um princípio para mim. Honestidade também, integridade. Agora existe uma hierarquia dentro da gente de valores. E quando essa hierarquia começa numa tomada de decisão, vamos botar outro tipo de valor, autorresponsabilidade. É um valor. Para nós é um princípio. Autorresponsabilidade. Tá? E aí, quando um sócio não é o princípio da própria empresa, o que acontece? Uau. Só que olha só, o próprio time vai ser treinado na cultura dos valores. Aí o time olha para o líder e o líder não faz. Como é que vai ficar essa empresa, essa cultura? O próprio time vai falar, e acontece muito. Nem o líder faz, eu vou fazer. Já começa a instalar comportamentos disfuncionais dentro da empresa. Mas começou aonde? O que quer dizer, veja se eu estou errada nessa linha de raciocínio, tenha cuidado nas associações, seus sócios, Também. pessoas para as quais buscar parcerias, porque você vai dividir, né? Aí acabou de dizer, a gente está falando de uma divisão, né? Eu tenho algo muito claro para minha vida, para o meu negócio, e aconteceu aqui, ó, nós somos um exemplo disso. O Eu, Rafa, né? Para quem está aqui há mais tempo, sabe, começou com uma brincadeira, que era eu, Rafa e elas. E aí nós, desde o princípio, orávamos, né? Que esse projeto, ele tem um cunho mesmo para falar sobre ajudar o outro, de cura, de movimento família, né? Falamos sobre negócios para fortalecer a família, né? E aí nós dissemos, né, Muritiba, que o Senhor precisava estar no meio, que não fosse sobre a nossa vaidade, não fosse sobre o quanto a gente gostaria de ampliar audiência e Instagram, que fosse para ajudar as pessoas. E depois do primeiro dia, nós nos demos conta que não era Rafa a brincadeira, era Rafa mesmo. Porque está dentro do valor da idealização desse projeto, né? E aí, ou seja, quando eu dou a mão a Muritiba, eu estou certa que os valores com a qual esse projeto nasceu, ele está fortalecido, né? E qualquer pessoa que for vir para cá vai ter que passar por esse crivo, para não passar exatamente por isso aí que tu acabou de dizer, que é enfraquecer, que as pessoas percebam do outro lado que é por acaso, que é uma logo, né? E isso me deixa muito feliz, né? Bem assim, no finalzinho, a gente tá chegando no final, não dá nem pra acreditar. Eita. Eu olhei pro relógio ali, essa parte do relógio tem que ser comigo, Eu sou influente, amiga, tem que pegar uma confirma pra ver isso aí. A gente vira o relógio. A gente vira o relógio e deixa o tempo passar, viu, John? Nem fica essa bandeira branca aí pra mim não, viu, John? Mas olha, Wilson, que delícia esse papo, que delícia, né? Que delícia! Olha, e só para a gente. Tanta coisa pra gente É falar. tão interessante falar de empresas e famílias, né? Eu costumo dizer que é muito bom trabalhar na Febracis, porque nós trabalhamos todos esses princípios. Falhamos, claro que falhamos. Sim. Estamos trabalhando, inclusive agora, toda a cultura de novo, começando de cima para baixo, a estabelecer o nosso planejamento estratégico baseado na cultura, baseado nos princípios Esse novo também. momento também, né, Wilson? Que a gente acompanha. 2025 a gente já está trabalhando o nosso planejamento estratégico com treinamentos internos dentro da nossa empresa com os princípios. Para nós vivermos os princípios, ajuste de gestão, de liderança, mas vivendo os princípios. Mas o dia que eu queria chegar, é tão bom trabalhar numa empresa que é assim, porque eu também levo isso para casa. E quando eu fortaleço esses princípios dentro da minha casa, eu volto para a empresa fortalecido com a cultura. Retroalimenta. Gente, é tudo uma retroalimentação, porque não adianta eu acreditar naquela bobagem que fala que trabalho a gente deixa lá fora e entra em casa, ou problema de casa deixa lá fora e entra... Não existe, eu sou um ser humano. Dentro de mim, se eu viver essa dualidade, no fundo eu vou perguntar assim para mim, quem sou eu? Quem sou eu? Que no trabalho eu vivo uma coisa e na minha família eu vivo outra? Que loucura. E aí eu me encontro com os amigos da faculdade, é outra coisa, e com os amigos... Trabalho. Não. Se você viver essa dualidade, vai ter conflito e é pra você mesmo. Uau. Ô, Wilson, aquela câmera sua... Ô, Muritiba, depois ela agradece, né? Mas aí, nesse momento, ó...
aquela câmera sua, deixa uma mensagem para quem está aqui, que ficou interessado. Você é livre. Fala Tá bom. o que você quiser. Primeiramente, para a gente encerrar falando de princípios, você já vive princípios. A questão é quais são os que você vive e quais são os que você precisa viver mais intensamente para alcançar seus resultados. E diante disso tudo, identificar quais princípios também você está quebrando. Porque um princípio é como uma lei. A lei da física, se eu soltar esse copo, ele vai cair. Não tem como, tá? Não tem como, ele vai cair. Por causa das leis da física. As leis, os princípios são leis também, e que, se forem cumpridas, vai ter um certo resultado. Não tem como. Quebrou o princípio também, vai ter outro tipo de resultado. Então, comece a mergulhar na sua vida. Quais são os princípios que eu vivo? Quais são os princípios que eu quebro? Quais são os que eu preciso ajustar para viver uma vida, de fato, de alta performance, uma vida que vale a pena ser vivida dentro da minha empresa, com os colaboradores, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, e se agarre neles para você ter a sua identidade fortalecida. E viva isso. E falando de honra, para mim é o principal, identifique se dentro não só da empresa, tá? Mas dos ambientes que você vive, se existe honra nos relacionamentos e desonra nos relacionamentos. Porque você vai começando a absorver tudo aquilo e aquilo vai virar sua cultura também. Então, falar de cultura, falar de crenças, falar de aprendizados, falar de ecossistema, os lugares que você anda e frequenta, isso tudo vai gerando a tua mentalidade e a tua mentalidade vai direcionar os teus resultados. Não é o contrário, tá? Tua mentalidade vai direcionar os teus resultados. Então, é isso. Viva os seus princípios. Quem quiser saber mais, nós da Febracis falamos muito, treinamos muito. Toda semana tem treinamento lá. A gente sempre coloca os princípios dentro dos treinamentos em crenças financeiras, em liderança, em gestão, em performance comportamental, que as vezes gostam muito aqui. Muito. São duas analistas também de mão cheia de perfil comportamental. E é isso. E se aproxime de pessoas que vivam com a realidade do objetivo que você quer de vida. As pessoas falam assim, qual é minha missão de vida? Você tem várias, não tem só uma não. Você tem uma missão como pai, como esposo, como filho, e coloque os princípios dentro das suas missões, que certamente você vai performar muito bem em todas as áreas da sua vida. Caraca, só essa mensagem aí, ó. Ouro! Muritiba, é isso? Chegamos? Não, vamos Cheia de pergunta, né? agora. Eu quero agradecer, né, em meu nome, em nome de Edjane, do nosso projeto Eu Rafaelas, pela sua disponibilidade, né, por você sempre, realmente foi ajuste de agendas, mas você, desde o princípio, você disse, não, eu vou estar sempre disposto, e assim, isso também, eu creio, é um princípio, né, eu falo sempre, assim, a sua humildade, você mesmo chegou onde você chegou, mas você continua sendo humilde. E esses dias eu estava assistindo um podcast de Tiago Brunet, e ele falando sobre Davi, a correlação de Davi e todos os outros homens da Bíblia. E ele dizia assim, que Davi, mesmo tendo pecado, tendo matado e tendo adulterado, ele foi o único homem segundo o coração de Deus. E sabe o que ele tinha diferente de todos e por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus? Sim. Vivia a honra. Vivia a honra. É isso. E é isso que eu queria dizer, porque as 3 características que ele trouxe sobre Davi foi humildade, princípio da honra e gratidão. E eu vejo essas 3 características em você. Né, você realmente segue isso aí. Então, a gente já tem uma convivência, né, de dentro da Febracis, e eu admiro muito isso em você. Então, por isso que você foi o selecionado para trazer este tema específico, né, sobre honra. E eu quero agradecer mais uma vez e dizer que é só o começo, porque eu sei que grandes coisas o Senhor fará por você, pela sua casa, pela sua família. Eu creio. Gente, e parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Continuem nesse trabalho belíssimo, porque vocês têm colocado aqui temas muito importantes, tá? E eu tenho certeza que quem estiver aí online assistindo e quiser mudar a sua vida, transformar seus resultados em termos de família,
profissionalmente, nos negócios, nos relacionamentos. Eu tenho certeza que vocês têm algo muito precioso aqui e continuem. Ainda mais com o Rafa no meio, né? Ali, ó. É só O sucesso. Rafa é o Deus que cura, né? É o Deus da cura. Deus da cura. Tá tudo certo. Tá tudo tudo certo. Tá tudo certo. Gente, eu só posso o quê? Assinar embaixo tudo que o Muritiba disse. Uma alegria enorme tê-lo aqui, Wilson, de verdade. E aí, para você que está aí nos assistindo, o convite é: fica aqui com a gente, segue, compartilha. E o próximo episódio, nós vamos falar de beleza. É isso, Muritiba? É. Muita Se beleza. preparem. Então, se prepare que vem coisa boa por aí. Então, vamos lá? Até Até o o próximo! próximo. Tchau, tchau.